Estão ao vivo, começando mais uma. Opa, deixa eu fechar o som aqui do meu retorno. Tudo bem com vocês? Me escutam bem? Me veem bem? Vamos lá para mais uma live do Conde. Deixa eu falar para vocês. Tive um dia um pouco difícil hoje. A saúde do Conde está meio estranha, mas estamos aqui. Não vou deixar de fazer a live, até porque é muito importante. Hoje eu não publiquei nada. Em geral, eu publico muita coisa durante o dia, mas tem um desgaste grande aí de trabalho, né? Um trabalho, meu fuso horário já praticamente enlouqueceu de uma vez, né? Vocês sabem que eu trabalho de madrugada. Então, eu tô desacelerado. Fiquem tranquilos, porque quando eu começar a falar, a coisa desembesta, como vocês costumam saber também, né? Então, fiz um roteiro aqui para vocês e, enfim, tentar entrar numa leitura menos. Sabe que tem uma característica minha? Eu quero confessar para vocês, se é que vocês já não perceberam, né? Eu não gosto de correntes, né? Não gosto de pertencer a. Quando uma linha de análise toma muito corpo em toda a imprensa progressista, eu saio dela. Eu saio imediatamente, até porque eu acho que é inútil, né? É inútil olhar o Brasil com os mesmos olhos de todos, né? Acho que nós temos de ter diversidade. A minha vida inteira, assim, né? Na escola, na faculdade, no trabalho. É aquela história do Groucho Marx que eu gosto muito, né? Eu jamais frequentaria um clube que me aceitasse como sócio. Conhece essa história do Groucho Marx, grande humorista americano, comediante americano, inteligentíssimo, né? Tem essa história, quer dizer, é uma coisa da inquietude, a inquietude. Os óculos estão guardados aqui, eu tô ficando um pouco sem óculos também, enfim, o Conde tá ferrado, velho, não adianta, sabe, não vou nem ficar aqui, porque isso aqui é uma live política, não uma live médica, né? Mas posso garantir para vocês que eu estou resistindo bravamente aqui também, né? Todos nós temos a nossa prisão, né? A gente fica aí, né, pessoal, esse pessoal babaca aí dos bolsominions, né, o Ciro Gomes incluído, né, também é um bolsominion, né? Ah, o Lula tá preso, babaca. Quer dizer, quando o cara fala isso, ele ostenta a sua prisão mental, né, se expõe de uma maneira absolutamente covarde contra si próprio. Todos nós temos a nossa prisão intelectual, a nossa prisão política, a nossa prisão histórica, nossa prisão familiar, nossa prisão conjugal. Todos nós temos isso. Nós temos de lidar com isso. E nesse sentido, eu posso garantir para vocês, e é muito difícil viver assim, mas eu sou avesso. Eu gosto do avesso. Vou na contracorrente e na contramão. Então hoje vai ser uma live da contramão total. Eu quero dizer para vocês, eu acabei de ver o vídeo da Neudicleia, que é a Neudicleia Oliveira, ela acabou de ver o Lula em Curitiba e trouxe recados do Lula para a vigília, muito bonita a fala dela, e vou comentar um pouquinho isso com vocês, porque a fala dela verbaliza e materializa o que o Lula pensou, pediu e orientou, né? O Lula faz política, né? Ele faz política de dentro da prisão. Na verdade, nós estamos num mundo dos contrários. A gente vive um mundo um pouco invertido. Isso aqui é muito estranho você experimentar isso, né? Experimentem perceber isso, né? O Lula preso, ele produz mais enunciado político do que qualquer um de nós que estamos aqui soltos.
Ou seja, ele preso está livre, politicamente livre, e nós estamos soltos e politicamente presos. Nós, todos nós. Hoje eu quero uma vibe também de autocrítica, porque é preciso de ciclos em ciclos você fazer um balanço daquilo que você está apresentando, né? Como substrato de contemplação do cenário político, como substrato da sua profissão, do jornalismo que você produz. Então, eu acho que nós temos de fazer uma autocrítica séria hoje, justamente depois do carnaval, porque nós estamos num momento de transição muito forte, que o carnaval impôs para o Brasil, que a saída do Luiz impôs para o Brasil, e eu estou vendo essa transição ser perdida novamente. Veja, o povo está pronto para tirar o Bolsonaro. Prontíssimo. Se vocês assistiram, claro que vocês viram as cenas do carnaval pelo Brasil inteiro. Confere. Vocês viram a cena do carnaval pelo Brasil inteiro? Deixa eu só dar saudações aqui a todo mundo que está chegando pro YouTube, pro canal do Conde. Inscreva-se no canal do Conde. Caras pálidas queridos, eu vou me cuidar, juro. Todo mundo fala isso para mim. Aliás, eu brinquei um dia, né? A frase que eu mais escuto é assim, né? Você foi no médico? E a resposta que eu mais dou é não. Mas por quê? Que responsabilidade? Você não foi no médico? Sabe por quê? Porque é o seguinte, em primeiro lugar, eu sou um trabalhador, queridos. Eu sou um trabalhador. Eu não tenho luxo. Entendeu? E eu me sinto bastante estranho em ir no SUS. Eu deveria ir, certamente, né? Por coisas assim que aparentemente não tem nada. Mas você tem problema de pressão, você tem problema de não sei o que, de labirintite e tal. A coisa vai piorando. Mas aí eu vejo, quer dizer, o SUS para mim tem que atender quem precisa primeiro. Eu tô achando que eu não preciso tanto assim. É um pouco esse raciocínio meio tosco. Eu me dou o direito de ser meio tosco também com algumas coisas. Mas a verdade também é que eu queria tanto o médico cubano, né? Putz, é tão dolorido tudo isso, né? Porque, com todo respeito, né? Médicos brasileiros, falo por experiência própria. É uma decepção tão grande. Eles são tão, sinceramente, né? Que o Brasil fez com a formação dos seus médicos, né? Eu fico indignado quando eu vou no médico e ele só vem lá conversar com você, né? Ah, não, calma, não é nada, não, fica aqui, não, você vai morrer, não, aquela coisa, né? O médico chega para você e fala assim, né? Conde, você vai morrer. Aí eu falo assim para ele, você também, todos nós vamos morrer, não é? Então, tem uma coisa meio eclesiástica na medicina brasileira, no tratamento, nessa interlocução, é assimétrico, eles acham que você é um idiota, né? O médico acha que você é um absoluto idiota. Você não pode discutir absolutamente nada do ponto de vista da metodologia da cura, da metodologia da medicação, da química que você vai usar. Ele, não, toma e não vou discutir nada. São preguiçosos. Então fica a minha crítica e minha indignação aqui. Não tenho medo, entendeu? Vamos lá? Não tenho medo, não tenho rabo preso. Saudações, então, portanto, a todos vocês aqui que estão assistindo a live do Conde. Vamos avançar. Tá vendo como eu já melhorei? Eu já melhorei um pouquinho. Ó. Você vê que a live é um pouco curativa. Ela me cura um pouco essa live aqui. Então, vamos lá. Dizer, então, vocês viram? Viram. Você viu? E você? Você viu? Viu? Você viu o carnaval? Quem viu o carnaval, eu acho que entendeu. É de arrepiar. Hoje eu vi cenas de Bolsonaro vai tomar no Twitter, né? Bolsonaro vai tomar no cu. Aí eu posso falar cu, não tem problema. Tem criança aqui? Tudo bem? Posso falar? Eu falo com jeitinho, né? Bolsonaro vai tomar. VTNC. Sabe? Mas uma coisa assim, absolutamente poderosa. Não era nem carnaval aquilo. Para falar a verdade,
o Bolsonaro vai tomar no cu, não era carnaval nada. Aquilo ali era manifestação realmente. As pessoas estavam com aquilo engasgado, né? Era o momento para poder dizer isso, né? E disseram isso no Brasil inteiro com um poder, com uma força que eu confesso para vocês que não vi em nenhum momento, tá? Nem naquelas manifestações de 2015, eu não vi uma coisa nesse, que é uma coisa espontânea, que é do povo, né? Talvez as de 13, mas as de 13 não tinha grito de guerra. As manifestações de 2013 não tinha riff, não tinha nada. Era só o pessoal quebrando tudo por aí. Vocês se lembram disso, né? Então, essa do carnaval é impressionante. Basicamente, eu diria, foram manifestações no carnaval. Manifestações de carnaval. Não foi propriamente um carnaval. Você tem uma micareta gigante, você tem um bloco gigantesco na rua, todo mundo dizendo Bolsonaro vai tomar no cu, quer dizer, e ninguém vai dar a devida consequência a esse momento, que é o que eu estou percebendo que está acontecendo. E aí as coisas são complexas. Aí eu vou tentar explicar do meu jeito, com a linguagem, com a abordagem dos estudos da linguagem, mais ou menos, para tentar entender o que está acontecendo. Então, olhando esses vídeos, a gente percebe que as massas estão prontas. Esse grande enunciado clássico, né, do marxismo, né, as massas estão prontas, né? Você imagina o Lenin chegando para o Engels e falando assim, as massas estão prontas? As massas estão prontas? Estão prontas. Em 1917, as massas estavam prontas na Rússia. E aí nós tivemos a Revolução Russa, né? Em outubro. As massas estavam prontas. Veja, as massas, as pessoas, elas... Existe um momento de maturação para as pessoas poderem tomar as ruas, tá? Para mim, esse momento é exatamente agora. Se não for agora, nós vamos perder a janela de novo. Vai passar do ponto. Vocês estão me entendendo? Vai passar do ponto. Porque o ponto é agora, né? Se não aproveitar essa energia política que foi alastrada com o carnaval, nós vamos perder essa janela histórica de colocar o Bolsonaro para fora. E aí, realmente, a gente tem que fazer alguns cálculos políticos, e nós temos de fazer algumas análises, né? E você vê que as coisas, por que não está funcionando? Eu fui tentar pensar, investigar um pouco isso, né? Então, veja, eu estou pensando, estou preocupado pensando nisso. A gente pode perder o momento. Bom, eu vou falar sobre o porquê eu acho que nós podemos perder esse momento. E aí vai entrar uma autocrítica forte minha aqui, comigo, com o meu trabalho, e do lugar onde eu estou, o meu lugar de fala, né? O meu lugar de fala, que é da imprensa progressista. Direto ao assunto, né? Eu acho que a imprensa progressista, nesse sentido, até atrapalha. Atrapalha por quê? Porque nós fetichizamos tudo que nos aparece com relação ao Bolsonaro na cena política. Antes de falar da imprensa, deixa eu contar uma experiência. Hoje eu saí, fui no banco, fui fazer umas coisas, pagar contas, né? Pagar boleto, né? Hoje é dia de boleto, né? Você sabe como é que é, né? E aí a percepção sobre, né, esse comentário, tem algumas pessoas, eu sou pouquíssimo conhecido na minha cidade, graças a Deus. As pessoas não sabem quem eu sou na minha cidade, porque todo mundo aqui enfim, vive num mundo diferente, então numa prisão diferente, né? Uma prisão diferente. Mas algumas figuras já chegam falando, já chegam comentando para mim. E pessoas, eu tenho muito orgulho de dizer que são pessoas humildes, né? Trabalhadoras também. E a expressão que definiu esse day after do vídeo obsceno do Bolsonaro, a expressão do brasileiro, de maneira geral, é assim, ó. Entendeu?
Acho que ela diz mais do que se eu mobilizar algumas palavras aqui, né? O brasileiro tá assim, tipo, não boto fé, não acredito. Foi isso que eu senti hoje, andando por aqui. E aquela percepção de que o Bolsonaro não tem capacidade cognitiva e intelectual para ocupar a presidência da República também apareceu muito forte. Muito forte. Então, isso significa que o povo está pronto, querido. O povo está pronto. O nosso problema maior é porque o Lula está preso. Mas o Lula, ele já está dizendo assim, ele já está dizendo isso, tem que ir para a rua. Hoje, o recado que a Neudicleia trouxe de dentro da prisão é esse. Ele fala da vigília, mas ele fala também de uma mobilização popular. E quando o Lula pede, o problema é que ele não está presente. As pessoas querem que ele esteja lá, né? Mas assim, nós vamos ter que encarar essa bronca. E não vai ter o Lula para gente, para fazer o discurso para gente, para todo mundo ir para a rua. Veja, tá todo mundo nesse ponto, no ponto de indignação total. E aí, qual que é o problema que eu vejo na dicção da imprensa progressista? Eu quero dividir isso com vocês, portanto, fazer uma autocrítica aqui, né? Eu acho que a gente fetichiza demais tudo, tudo. A imprensa tradicional nem se fala, ela vive de fetichizar as coisas. A progressista também entra nisso. Isso é espontâneo, não tem como você lutar contra isso também. Você tem que fazer as ponderações de tempo em tempo, ciclicamente, tem que ter autocrítica. Porque essa pauta regressiva, por exemplo, você vai ficar esperando que o Bolsonaro fale alguma coisa com sentido? Alguém acha que o Bolsonaro vai falar alguma coisa que tenha sentido em algum momento? Então, eu acho que não é notícia mais isso. O Bolsonaro falou hoje, falou deixa eu achar aqui, dos militares, né? O que ele diz aqui? Deixa eu achar no meu roteiro. Tarará. O que ele falou? Bom, ele disse basicamente que a democracia, democracia e liberdade só existem quando as Forças Armadas querem. Eu acho que a gente perder tempo com esse anunciado é morder a isca da mediocridade. Sinceramente. Eu acho que chega um momento que a gente tem de dizer não. Tá, não vou mais cobrir esse tipo de coisa. Eu vou passar para uma outra realidade. Eu vou cobrir aquilo que interessa. Eu vou cobrir a pauta dos movimentos sociais. Tá certo? Porque ficar nessas coisas que são galvanizantes, né? Elas bombam. Né? A imprensa gosta de like. Quem vive do jornalismo digital gosta do compartilhamento. Né? Mas se você não tiver um compromisso com algum tipo de leitura de país e de estrutura editorial, você vai ficar à deriva de todo o processo. E vai ser... Nossa, a luz está forte aqui na transmissão do Facebook, né? Eu tô, você vê como é que tá a minha situação, né? Nem luz, iluminação profissional onde tem ainda, né? Eu vou fazer uma caseira, né? Eu comprei TNT, vamos ver se eu consigo fazer uns dois lances de luz aqui, legal. Vamos ver se eu consigo fazer, né? É dureza, essa live é a live raiz, né? Eu não sou que nem o Bolsonaro que quer fazer tudo sujo e feio para parecer que é pobre, né? Não é isso. Eu quero dar um produto melhor para vocês, inclusive o som também, às vezes o som falha. O som tá bom? Me fala. Bom, condão, vamos lá. Então, veja, tem o rabo preso. Vou criticar. Acho que a cobertura de toda a imprensa progressista está errada. Ela destaca coisas que vão fetichizando tudo isso. A gente fica lá encantado de ver, nossa, o tweet do Bolsonaro, em grande medida, ontem eu disse assim, é engraçado porque o povo real trabalhador, ele se choca, se indigna e fica prontinho para ganhar as ruas. Prontinho.
Aí a imprensa vai lá e amortece tudo isso. Amortece. Isso é fetichizar, tá? Você absorve, né? E fica o dia inteiro falando daquilo. Eu mesmo fiz isso, então, estou fazendo uma autocrítica, né? Fiz muitas piadas e tudo mais, e a gente faz piada justamente para também, no caso, se afastar um pouco daquela mediocridade. O Golden Shower, né? Aquela história, né? Golden Shower, é, enfim, que ganhou, e o tweet, vira aquela coisa no tweet de trending topics e tudo mais. Nós temos de ter um dispositivo, né, de salvaguarda cognitiva social diante de tudo isso, senão nunca vai sair do lugar, vai ficar uma paralisia imensa. Então, de uma certa maneira, a imprensa sempre produziu paralisia, quando era do interesse dela. Você vê que quando não era do interesse dela, por exemplo, quando o PT estava no poder, quando a Dilma estava no poder, a imprensa produzia mobilização popular. Ela estimulava as pessoas a se indignarem para a rua e reclamar, e você tinha um impostômetro, você tinha não sei mais o que e tudo mais, você tinha uma série, você tinha toda uma estrutura narrativa que deixava as pessoas, né, sanguinolentas para tomarem o protagonismo político. Agora é o contrário. O movimento da imprensa é de contenção. Elas vão tentando normalizar. Elas dão a notícia do discurso bizarro do Bolsonaro, elas dão a notícia do grotesco da Damares Alves, só que isso acaba virando um fetiche. Você acaba curtindo aquela notícia e se divertindo com tudo isso. E a realidade do país fica para o segundo plano. Ou fica para uma cobertura, digamos assim, secundária. Né? São satélites naquelas notícias. E aí, num certo sentido, o tweet do Bolsonaro cumpriu o seu papel. Né? Ontem porque agora as coisas são muito rápidas, né? Ontem eu tinha percebido que ele cumpriu em parte o seu papel, porque as milícias bolsonaristas já estão desarticuladas, estão em processo de desarticulação. Mas hoje, vendo que não teve uma consequência de um pedido de impeachment, a palavra impeachment não apareceu hoje. Salvo, acho que em alguns momentos no Twitter, como eco de anteontem. Mas não apareceu. E eu acho que deveria aparecer. Porque o que ele fez realmente é caso para impeachment. Não, fica uma coisa. Você acaba fulanizando, vulgarizando o próprio enunciado desse ninguém solta a mão de ninguém, mas fica todo mundo de mão dada e preso. Fica todo mundo de mão dada e preso no tweet do Bolsonaro. Rios, né? Nossa, as pessoas devem ter ficado até com os dedos, né, calo de tanto escrever artigos sobre o tweet do Bolsonaro. Pera lá, eu fiz a minha live também, falei sobre isso, mas pera, né? Eu acho que passa do ponto e aí o noticiário gira em falso e já chegou em outros momentos. Tem uma live, se você buscar lá um mês atrás, a cada mês você tem o ciclo. O ciclo do noticiário é assim: chega uma hora, né? Você vai acumulando uma energia de notícia, de informação, vai acumulando, chega uma hora que gira em falso. Aí você tem que ter um estilhaçamento para voltar a produzir sentido. Então, aqui vai a minha autocrítica, né? Unidos da autocrítica, né? Fetichizar o povo na rua contra Bolsonaro não vai produzir mobilização. Fetichizar a fala do Bolsonaro não vai produzir mobilização. Fetichizar o banditismo do governo não vai produzir mobilização. Fetichizar a subserviência aos americanos não vai produzir mobilização. Fetichizar o grotesco da Damares Alves não vai produzir mobilização. Fetichizar a besta do Olavo de Carvalho não vai produzir mobilização. O que vai produzir mobilização, Conde? A gente tem que sair da pauta da mediocridade, que é o nosso lamaçal cognitivo. Tá? E para sair desse lamaçal, é preciso coragem. Coragem em vários níveis. Tá?
Coragem em vários níveis. Porque pode custar, né? Pode custar, inclusive, para mim, na minha live. Kátia Nunes está reclamando que eu nunca dei um oizinho. Então, um oizinho para você, Kátia Nunes. Agora eu consegui ler de relance aqui. Né? Menos likes e tudo mais, mas sem rabo preso para agradar a plateia e ficar produzindo só texto e informação que acaricia aquilo que você já quer e já espera e já sabe. Isso é importante, isso é delicado, isso é complexo, isso é sofisticado. Então, voltando à fita, alguém vai esperar que o Bolsonaro vai dizer alguma coisa que preste algum dia, que faça sentido? Não vai dizer. Ele só vai dizer merda. E eu acho que, a partir desse momento que você constatou, efetivamente, que ele jamais vai dizer alguma coisa decente ou publicar alguma coisa com sentido, ele tem de deixar de ser destaque. Nós estamos encantados, né? Nós estamos... você vai falar assim, mas o cara é presidente da República? Olha, tô para dizer que não. Tá? Tô para dizer que não. Eu sou mais o Zé de Abreu. Acho que o Zé de Abreu é mais notícia do que o Bolsonaro, nesse momento. E o Lula também. Então, sinceramente, nós temos... Acho que assim, ninguém solta a mão de ninguém, mas acho que tem que dar uma soltadinha para você encarar, entendeu? O seu inimigo, que não é adversário político. Fascismo é inimigo. É inimigo histórico da civilização. Eu queria muito retomar um pouco o sentido de ontem, que eu trouxe na live. A minha live é um pouco narrativa, ela é um pouco progressiva, né? Ela é progressista e progressiva, porque ela se encadeia com aquela live de ontem e tudo mais. Tem uma coisa meio de sala de aula, vocês sabem disso, já, porque eu sou professor e eu já falei para vocês que tem isso, né? Então tem isso. Você faz uma progressão, né, das suas ideias, das suas concepções, das leituras que você pode fazer e que elas vão se acumulando e elas vão se ramificando. A ideia de que o Lula surge para a sociedade brasileira, um Lula mais raivoso, um Lula mais combativo no sentido da dicção, né? Um cara que ele é sempre combativo e ele diz coisas importantíssimas hoje que eu vou dizer aqui para vocês, que a Neide Cleia, acho que é esse o nome dela, que é a presidente da Associação dos Sem Barragem, dos Atingidos por Barragem. Movimento Atingidos por Barragem, o MAB. Ela visitou o Lula hoje. Bom, ele aparece nas greves do ABC. Isso é muito importante, essa linguagem, tá? Isso tem a ver com a semiótica e política que define o que está rolando agora no Brasil. Nós temos de entender o passado para compreender o presente e apontar para o futuro. Então, ele aparece com muita força retórica, mas uma coisa um pouco agressiva que deu a ele o protagonismo e chamou a atenção. Chamou a atenção geral da população brasileira. Falou, quem que é esse cara que está enfrentando os militares? Quem que é esse cara que está aí, que segura uma greve, que segura uma bronca e, ao mesmo tempo, vai lá e negocia com o patrão de maneira soberana? E não tem medo de, inclusive, contrariar interesses dos trabalhadores, eventualmente, para conquistar um ganho maior no longo prazo. Lula, aconteceu muito isso com Lula, né? Muita gente reclamava do Lula porque ele fazia acordo. Ele sabia fazer um acordo, mas ele tinha muita inteligência, então ele olhava para o futuro. E todos os trabalhadores ganhavam, no final das contas, com a atuação do Lula. Veja, esse momento inicial do Lula, que era muito mais agressivo, né? Ele se perdeu. Houve uma pressão que fez com que o Lula ficasse o Lulinha Paz e Amor. E que daí, como ele já tinha muito espaço político, muito protagonismo no país, deu certo. Aí deu muito certo. Só que isso não vai dar certo para sempre. Tá? Nós temos de entender que
Paz e amor, sim, democracia, sempre defender a democracia, mas defender essa democracia? Essa não. Essa que está aqui, esse poder judiciário, o próprio Lula disse que não. E o próprio Lula já engrossou. Ele engrossou o discurso novamente. Você vê o Lula, depois da prisão, as coisas que ele escreve, que ele fala, você sente uma inflexão, ele voltando às origens. Origens formais, não origens de conteúdo, porque, nesse sentido, a coerência do Lula chega até a assustar, né? Sempre defendeu realmente as mesmas coisas do povo brasileiro. Os direitos e a inclusão em todos os níveis da sociedade brasileira inteira. Tem que ser para todos. Essa é uma clareza que o Lula trouxe para a cena do debate público brasileiro. As pessoas não tinham clareza disso. Fernando Henrique não sabia. Fernando Henrique não, sabe, com toda a sociologia do mundo, o cara achava que o Brasil era Rio-São Paulo. Era esse eixo, era a USP, né? Tinha que cuidar da USP. E o Nordeste era aquela coisa exótica, que de vez em quando ele fazia alguma açãozinha por lá, só para dizer que estava lá, mas não tinha a menor ideia do que era o Nordeste, do que era o Norte do Brasil, do que essa região precisava em termos de investimento. Tá certo? Bom, então eu queria pegar por isso também, né? A linguagem. Então, por isso que o Zé de Abreu é importante. A linguagem precisa engrossar, tá? Pagar de civilizadinho agora, mas não dá mais certo. Desculpa, mas tô sendo bastante claro nesse sentido. A gente tem que ir para dentro desses fascistas, tá? A gente tem que ir para dentro deles e com muita força, porque eles fogem, porque são covardes. Outro ponto, né? Sensação de terra arrasada, né? Depois desse tweet do Bolsonaro, depois desse carnaval, depois da Mangueira, a gente tem uma espécie de ressaca, né? Uma coisa muito forte. É por isso que eu acho que esse momento que estava ali posto no carnaval, na aparição do Lula, na Mangueira, ele pode se perder em função de um deslumbramento, de você entra quase que, né? Você entra no fetiche da informação e da notícia. E produz paralisia, né? Porque o discurso que está lá posto nas homes dos veículos de comunicação progressistas e não progressistas, eles absorvem essa energia, absorvem tudo. E trazem para uma dinâmica de leitura, de comentário, trazem para a dinâmica digital. É o contrário que acontece no circuito do bolsonarismo, que foi avariado, mas nós temos de prestar atenção nisso. Veja, para a esquerda, como a esquerda é muito civilizada e gosta de jogar limpo, o que acontece? A energia política das ruas vem para a cena digital e morre ali. Vocês estão me acompanhando? A energia vem das ruas, por exemplo, todo o carnaval, a indignação com Bolsonaro, a aparição do Lula, tudo aquilo vai para a cena digital, é enunciado, coenunciado ad infinitum, são feitos muitos textos, aquilo é amortecido e aquilo é diluído. O sentido daquilo é diluído e vira um produto. Tá? E todo mundo curte. E a gente se alimenta muito disso. Também serve para mobilizar. Só que a vida é difícil, querido. A vida da articulação política é muito difícil. Ela é complexa. A linguagem não é um biscoitinho. E aí vira, digamos assim, substrato digital. No bolsonarismo é o contrário. Eles produzem uma montanha de fake news, uma massa de mentira, muita violência verbal, digital, e aquilo se alastra para as ruas. Veja, é um processo invertido. A esquerda e a direita. Como elas se complementam, não é de se admirar que sejam processos cognitivos invertidos. Então, a esquerda está vindo da rua para a cena digital e o bolsonarismo, até de maneira um pouco prejudicada nesse momento, ele vai da cena digital não para a rua, mas para a ação política, que, afinal de contas, eles
se impregnaram no Planalto nesse momento, né? Isso valeu nas eleições, por exemplo, e efetivamente no voto. No voto. Então, assim, hoje me deu um pouco de sensação de terra arrasada, porque eu vi a expressão das pessoas, eu vejo pessoas na fila do banco, no mercado, com expressão derrotada. Isso não poderia acontecer. O Lula está pedindo para não termos a expressão derrotada. A gente não pode aceitar mais isso. Todo mundo parece que andando assim sabe, pro matadouro. Um matadouro social. Dá tema de carnaval isso também, né? Bom, a gente se encanta, a gente gosta, a gente vibra com a Mangueira. A Mangueira foi sensacional. E o que mais me encantou no que aconteceu com a Mangueira e no Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval do Brasil todo, mas justamente porque o carnavalesco da Mangueira, que é o Leandro Vieira, você vê a fala do Leandro Vieira, ela é de arrepiar. E você vê que ele é um cara da comunidade. Ele não é um carnavalesco que foi estudar na França, né? Ele é um cara do povo. E ele construiu aquele carnaval. Ele construiu aquele discurso da Mangueira que ganhou a Avenida, que é uma coisa extremamente complexa. Poucas pessoas no mundo, acho que não tem um diretor de Hollywood que faça um desfile de carnaval. Que não é mole, meu querido. Tá? Você tem de ensaiar o ano inteiro, você tem que conduzir, você tem que promover uma coesão simbólica de várias frentes. É um trabalho extremamente complexo produzir um desfile de escola de samba como esse, nesse conjunto e tal, de jurado, de competição, né? Uma coisa que é competitiva, evidentemente, mas que produz um discurso que revela muito sobre o Brasil. Então, a Mangueira, então, você tem esse discurso do Leandro Vieira depois da vitória, dizendo que aquilo foi político, quer dizer, ele não estava se escondendo, não tem nada esse negócio de arte. O carnaval se politizou furiosamente nos últimos anos no Brasil. A gente tem um país conflagrado, um país todo destroçado pela criminalidade política do bolsonarismo, do tucanismo e outras cocitas mais, do PMDBismo, do Michel Temerismo. Ora, a arte tomou o seu papel de representar as angústias e as aflições da população de um país inteiro. O carnaval, importantíssimo. O carnaval brasileiro foi o momento mais político do Brasil nos últimos anos. Quando eu vi também a rainha da bateria, Evelyn Bastos, né, dizendo também do que foi desfilar, de como foi ensaiado, o que representa tudo aquilo, também é de arrepiar. Muito recomendo a todos vocês verem aí o Leandro Vieira e a Evelyn Bastos, né, as declarações que eles deram. Foi de arrepiar aquilo lá. Recado diretamente para o Bolsonaro, Leandro Vieira disse. E a Evelyn Bastos também, ela é da comunidade, ela é trabalhadora, ela não é atriz da Globo, nada contra, mas, veja, a Mangueira realmente esse ano foi uma coisa impressionante. É um carnaval genuíno e espontâneo, que nasce da população. Tanto é verdade que o Carlos Bolsonaro já está acusando a Mangueira de envolvimento com tráfico, né? Logo ele, que é irmão do Flávio, que tem ligação com as milícias que assassinaram e executaram a Marielle Franco, que foi homenageada pela Mangueira. Vê que o momento brasileiro, ele é muito complexo, tá? E nós estamos concretamente em que pé? Em que pé? Agora, sem culpabilizar nenhum tipo de vetor, né? A imprensa, cada um na sua, cada um está fazendo o que pode. As pessoas não fazem o que querem, fazem o que podem, né? Cada um faz o que pode. Nós temos uma situação com o Lula livre politicamente, mas preso fisicamente. E esse é o grande problema que nós temos de superar para poder vencer o bolsonarismo hoje. Eu acho que o povo está pronto. Ele mostrou que está absolutamente pronto para tomar as ruas e gritar fora Bolsonaro. Isso é forte.
Acho que tem de ser estimulado isso. Eles estão. É só você marcar. Se você marcar alguma coisa, vai ter gente lá para gritar. Bolsonaro vai para o quinto dos infernos. Eu acho que a gente não pode perder essa janela. Tá? Eu quero dizer um pouco agora, vou falar de um aspecto pontual do governo Bolsonaro e depois vou falar do Lula e desse recado que a Neudicleia de Oliveira trouxe hoje da vigília. Né? O ministro do Turismo, que é o Marcelo Álvaro Antônio, está em contagem regressiva para ser demitido, para ser exonerado, como Gustavo Bebiano foi. Né? O escândalo, agora você tem a candidata laranja do Álvaro Antônio, dizendo que tem 25 mil santinhos na casa dela, quer dizer, ela resolveu abrir o bico. Né? Quando você tem alguém que resolve abrir o bico, as coisas acontecem. Então ele não vai aguentar. Ele já está pedindo para o STF para manter a imunidade dele, mas eu acho que não vai ser possível o Marcelo Álvaro Antônio. Então, o governo derrete. E aí, vai ficar o vídeo, vai ficar por isso mesmo? Bom, aí eu quero trazer uma frase que o Lula enunciou hoje através da Neudicleia de Oliveira, que é a líder do movimento Atingidos por Barragem. O Lula disse o seguinte: a única luta que a gente perde é a luta que a gente não faz. Isso é muito forte. É um pouco também a história de onde caminante não há o caminho se hace al andar. O caminho se faz ao caminhar. Nós temos de sair da ansiedade, da paralisia, da reclamação. Eu estou aqui hoje trazendo não uma reclamação, mas uma leitura do que está acontecendo concretamente na cena digital e na cena social brasileira. Você já pensou se o carnaval fosse digital? Olha só, esse que é o ponto, né? Por que o carnaval gritou com toda a força contra o Bolsonaro? Porque ele é real, né? Ele não se transformou, por exemplo, como articulação, a própria articulação política e o debate público nesse tecido digital, que eu gosto tanto, que eu vivo dentro dele também, mas eu acho que ele tem as limitações. Então, o carnaval como festa popular brasileira verbalizou o que o povo brasileiro está sentindo. Agora, como é que a gente vai pegar essa energia e fazer ela acontecer? Concretamente. Bom, o Lula diz, né? Então, a única luta que a gente perde é aquela que a gente não faz. Então, nós temos de fazer a luta. Nós temos de fazer a luta. Foi muito lindo essa passagem da Neudicleia com o Lula, porque ele pôde manifestar todo o seu amor pela vigília. Ele pediu para que a vigília fosse repetida no Brasil inteiro. Ele continua indignado. Ela diz que ele está abatido, evidentemente, com a perda do neto, mas ele está fisicamente bem, mas ele está muito triste ainda com isso. Mas ele disse uma coisa: fala para o pessoal que eu, do enterro do meu próprio neto, eu saí de cabeça erguida. Isso aqui é muito forte no Lula. Cabeça erguida. Isso que tem de ser a nossa postura nesse momento. Cabeça erguida, não abaixar a cabeça para fascista. Eles estão assustados. Hoje teve uma expressão muito forte de um líder da base do governo em Brasília. Ele disse que o Brasil vai explodir. Né? Então, com o Bolsonaro fazendo essas besteiras diárias dele, o Brasil vai explodir. Eles estão perplexos. A própria base do governo está perplexa. E aí eu acho que a cúpula do governo resolveu colocar o Bolsonaro para viajar. Ele foi no Rio de Janeiro hoje numa inauguração de alguma coisa. Enfim, tira o cara daqui, mas ele não para de falar besteira. Isso é algo também que é da ordem do impressionante, né? Bom, voltando ao Lula, disse para todo mundo ficar de cabeça erguida. Ele se queixou muito do crime catástrofe da Vale, em Brumadinho, e ele disse o seguinte, né? A barragem foi um monumento à insanidade.
porque ele disse que todo mundo sabia que ela ia ruir e ninguém fez nada. E aí você tem o presidente da Vale, você tem a cúpula de executivos da Vale, que é quem decide se investe ou não investe na segurança, né? Nos protocolos mais avançados de segurança que eles não investiram. Portanto, são diretamente culpados, comprovadamente culpados, eles estão soltos e o Lula está preso, sem prova. Vou tomar um pouquinho de água aqui, porque tá tudo bem. E cadê o coraçãozinho? Tem algum recado para o Lula hoje, falar nisso? Já que estamos falando do Lula aqui? Vocês estão curtindo a live? Deixa eu ler alguns comentários. E aí eu volto para falar um pouco mais do Lula para vocês aqui. Então, quero saudá-los a todos. Jomeia Meia. Grito das ruas tem de ser TSE investigue Cássia, chapa Bolsonaro Mourão e STF liberte o Lula preso político. Eu também acho. Eu acho que nós estamos assim com as instituições, com os tribunais superiores totalmente sucateados, e eu acho que nós temos de mudar essa realidade, né? Do STF e do TSE. Também eu gostei do recado. Recado para o Lula, ó, do Rafa. Você tem no seu DNA algo mágico que transformou o mundo através da sua palavra. Obrigado por ensinar a sermos Lula também. Que lindo, Rafa. Adorei. Adorei essa mensagem, né? Você tem no seu DNA algo mágico que transformou o mundo através de sua palavra. Obrigado por ensinar a sermos Lula também. Muito lindo isso aqui. Ele vai amar isso, né? Deixa eu ver se tem mais recado para o Lula aqui. Tem alguém dizendo Zé de Abreu, né? Zé de Abreu é notícia, né? Zé de Abreu, na aposta do Zé amanhã, seria o tiro da largada, mas parece que estou vendo, não vai aparecer nenhum deputado federal, nem senador do PT lá. Eu acho que vai sim. Acho que vai. A chegada do Zé de Abreu vai ser um acontecimento importante. Vamos ficar de olho, né? Deixa eu ver mais algum comentário. A gente está no momento da mulher, evidentemente, né? Essa live vai reprisar no 247 no Dia da Mulher, que é amanhã, e nesse momento a gente já pode comentar, celebrar o Dia Internacional da Mulher. Eu sinto muita falta de mulher no protagonismo das ações, do comentário, sempre busco ler, né? Se eu estou na dúvida se vou ler um artigo de um homem ou de uma mulher, eu vou na mulher primeiro. Sinto muita falta disso. Realmente é overdose de testosterona até na esquerda. Até na esquerda. Primeira coisa que eu percebo, hoje me convidaram para fazer parte de uma gravação. Primeira coisa que eu percebi, assim, eu falei, mas não tem mulher aqui cantando. Tô muito sensível a isso e tem de ser assim, acho que tem de ser assim cada vez mais, né? Porque é aquela história até estatística que eu falei para vocês, se vocês virem quantos homens e mulheres estão sendo condenados por corrupção nos últimos anos no Brasil, você vai ver que a diferença é assim, 99 para 1%, né? Mas as mulheres não participam, tem que participar mais, da vida. Mas a culpa não é da mulher, a culpa é da sociedade machista, misógina, e isso realmente é algo inadmissível, tá? Então, vamos celebrar. Tem muitas mulheres aqui curtindo a live, pelo mundo todo aqui, pessoal do exterior que curte a live do Conde. Tem mais um recado para o Lula de uma mulher, né? De uma mulher. Recado para Lula. Lembra de quando o senhor foi na Baixada do Glicério para encontrar um catador de papel de rua? Sempre uma estrela no caminho dos direitos desse povo sofrido. Abraço. Rosana Baesso. Muito obrigado pelo recado para o Lula. Bom, vamos lá. Vamos lá avançar um pouquinho. Deixa eu finalizar a nossa live e essa história do Lula. Então, ele se lamentou com a Neudicleia de Oliveira sobre a questão da base, que assim, tem uma coisa dramática no crime catástrofe da Vale. Porque você tem confirmados aí, acho que 190 mortos, mas você tem 140 que estão debaixo da terra, que não acharam os corpos e não vão achar. Quer dizer, concretamente, são 300 mortos. O maior acidente de trabalho da história do Brasil, no ano em que o Ministério do Trabalho foi extinto. Um ano depois de que os direitos trabalhistas foram extintos pelo senhor Michel Temer e pelo PSDB. É muito emblemático.
Eu venho dizendo que eu acho que nós vamos superar tudo isso em algum momento, nós vamos superar tudo isso. Mas vai ficar um substrato de horror de tal nível que a produção estética nós vamos viver um ciclo assim de muita criatividade, de muita revisão histórica, né, do que aconteceu com o Brasil. O volume de coincidências, de infelicidades que foram se alastrando, quanta gente morrendo no meio disso. Quer dizer, é um processo, a própria historiografia vai ser extremamente impactante. Imagina você o que vai ser a historiografia do Brasil no período golpe de 2016, e vamos torcer para que ela não dure muito. Vocês percebem que o tempo histórico é assim, né? A historiografia do horror tem uma duração aí de 7 anos, né, no horizonte. Evidentemente, a gente pode buscar lá atrás. O golpe começou com a reeleição da Dilma Rousseff, 2014, né? Portanto, nós estamos em 2019, já são 5 anos. 5 anos de conflagração cognitiva política no Brasil. Ou seja, o ciclo pode estar se fechando. Nós temos de acelerar isso, né? Então, o Lula pedindo para todo mundo lutar, né? A única luta que a gente perde é a luta que a gente não faz. E uma coisa absolutamente comovente, quando eu vi a Neudicléia falando isso e dizendo isso, foi difícil conter as lágrimas. Sabe o que o Lula fez, queridos? Sabe o que ele fez? Ele pegou os alimentos que ele tinha dentro da prisão e pediu para Neudicléia dividir com as pessoas da vigília. E ele disse que era pouco, mas que é importante dividir. Olha que coisa linda. É uma coisa, você viu, dividir o pão, Regiane Monteiro está dizendo aqui. Coisa belíssima isso, que gesto, né? O Lula continua sendo o grande emanador de gestos de afeto, de carinho do país, dentro da prisão, na falta das pessoas produzirem esse afeto, esse amor pelo povo brasileiro. Ele acredita que é a vigília que mantém ele vivo. Ele está imensamente grato pela vigília, que realmente merece a nossa mais profunda admiração e gratidão. E ele pediu que essa vigília se reproduza no Brasil inteiro. Para deixar claro, para deixar marcado, porque ele sabe que ele está lá por uma questão que não existe. O Lula ele tem a dimensão toda política, histórica para o brasileiro e tal, mas existe um raciocínio no Lula que é muito simples. Quer dizer, ele não cometeu crime nenhum. Nenhum. Não apareceu nenhuma prova que ele cometeu crime. Gente, o Haddad, quando fala também sobre isso, ele quase se emociona quando ele fala disso. Então, nós vamos deixar isso acontecer? Eu acredito que eu tenho de fazer mais por isso, né? Eu estou praticamente... A minha vida eu tenho dedicado para essa causa. De uns tempos para cá. Por sorte, eu consigo me manter vivo também. Fiz disso um trabalho. Mas é uma coisa que é prioridade para mim. Todo dia, quando eu acordo, eu penso no Lula, penso no meu filho, penso no futuro, penso no país, penso no que a gente pode fazer, e me lamento quando eu vejo nas ruas as pessoas de cabeça baixa. Então, o Lula está certo em realmente mandar esse recado, né? Ele quer vigília, ele quer ser um calo no sapato, uma pedra no sapato do Poder Judiciário brasileiro. Ele está sendo isso, muito corajoso, já demonstrou, já fez o STF mostrar a sua cara várias vezes, e nós temos de realmente, não tem mais como adiar o processo de tomar as ruas e pedir a saída do Bolsonaro. Não tem como.
Nós não podemos mais ficar amarrados na fetichização do exótico. Não podemos mais fetichizar o Bolsonaro. Tem gente pedindo like para mim aqui. Eu quero pedir like, então. Deem like aqui na live do Conde. Deem like, compartilhem a live. Inscreva-se na TV do Conde, no canal do Conde aqui no YouTube. Por favor, por favor. Prazer aqui estar com vocês. Hoje eu não estava muito... Quase que eu não fiz a live hoje. Estou chegando aqui no final, cambaleando, mas chegando. Cambaleando, mas chegando. Então, acho que a gente tem de entender que a energia política do país é muito forte. Caiu a ficha com relação ao Bolsonaro. O tweet indecente, o tweet obsceno do Bolsonaro, infelizmente, ele acabou cumprindo um papel também de neutralizar a energia política que vinha vindo do Bolsonaro no carnaval. Eu tenho de admitir isso com vocês. Né? É como se fosse assim, é uma neutralização que ela é muito capciosa, porque você tinha aquela energia muito forte, Bolsonaro vai tomar no cu no carnaval, e aí ele fez aquela lambança. E aí o que aconteceu? Tudo foi para essa lambança. E esse processo se apagou, quer dizer, é eficiente. Eu tenho de admitir que é eficiente. Claro que você cai em outro problema. Você cai nessa fragilidade intelectual, cognitiva do Bolsonaro, mas e daí? Antes era muito mais forte, porque era fragilidade política. Era movimentação popular voluptuosa, indo para cima do Bolsonaro. Aí ele produz aquela cena, essa cena do Twitter, e arrefece consideravelmente essa potência que estava ali represada, que estava crescendo nas ruas para, enfim, erodir em definitivo a presença desse cara na vida política brasileira. Mas, Conde, como assim? Ontem você falou uma coisa, está falando outra. Não, as coisas estão em movimento, né? Estão em movimento. A gente vai percebendo umas coisas e outras coisas. Evidentemente, de ontem para hoje você tem mudanças. Você tem mudanças. E hoje dá para você perceber pelo noticiário o que aconteceu. Quer dizer, essa energia do Bolsonaro contra o Bolsonaro no carnaval, ela foi sobrepujada por essa notícia do Twitter, que trouxe de novo o exótico para a cena. Tá certo? Eu inclusive, a live de ontem foi assim, fracassou, mas ela fracassou em parte. Eu expliquei isso. Fracassou em parte porque as milícias bolsonaristas digitais estão em desarticulação nesse momento. Tá certo? Mas ela realmente tomou a frente dessa notícia do carnaval, que foi mais explosiva, e agora a gente meio que volta nessa estaca zero. Por quê? Porque fica essa história do Bolsonaro exótico. Enquanto ele continuar sendo exótico, tosco, estranho, ele vai continuar sendo protegido de uma certa maneira. As pessoas fazem assim, fazem, meu Deus, coitado, é um idiota, né? Putz, o cara não sabe nada. Mas fica por isso mesmo. Ninguém apresenta um pedido de impeachment. Eu acho que tem que se apresentar pedido de impeachment. Eu não sei até que ponto a esquerda possa pensar que isso pudesse desestabilizar o Brasil politicamente de novo. Não sei. Porque, basicamente, é como foi feito com a Dilma. O Brasil é pródigo em produzir impeachments, né? Você faz um pedido, apresenta na protocola, na Câmara, e o Rodrigo Maia engaveta ou vai para cima. Evidentemente, o Rodrigo Maia está todo peleguinho agora, indo, né? Mas se tiver pressão popular, vocês entendem como é que é a conjuntura? Então, complexo. Vamos ver quais são os próximos lances desse jogo de xadrez aí, que acabou se estabelecendo. Você sabe que no xadrez tem uma coisa, eu adoro xadrez, né? E se você joga com um adversário muito fraco, você pode até se confundir.
É porque ele sai tanto da previsibilidade de um jogo de xadrez que você pode ser induzido ao erro. Acho que é o que está acontecendo com o bolsonarismo e com a esquerda brasileira. O bolsonarismo é tão fraco, ele é tão rarefeito em termos de proposições, que a esquerda acaba ficando confusa, né? O segmento progressista civilizado acaba ficando confuso na resposta. Qual a melhor resposta que ela vai dar para esse tipo de comportamento político? Então fica meu alerta. Acho que o povo está pronto, sentir isso, embora tenha visto as pessoas cabisbaixas e tudo mais, mas você tem esse sentimento meio ambíguo das pessoas, né? O Bolsonaro é exótico, sente-se quase pena dele, por ele ser tão prejudicado. Mas você vê que os soldados bolsonaristas já estão se diluindo, e que nós estamos prestes a entrar num novo processo. Então, se o Boulos, por exemplo, quisesse agitar de verdade, o Boulos arrebentava com essa energia política do carnaval. E vários outros, que tem que ser agitador. O Lula era um agitador. Você tem que agitar, cara. Sabe? Não adianta ficar naquela coisa, sabe, literária, utópica da esquerda. Não, tem que agitar e botar para quebrar, né? Sem medo. O Boulos tem esse traço. Então, talvez seja por ali que a gente tenha de começar a nossa retomada da realidade, porque a energia está lá. O carnaval deixou essa energia. As pessoas gritaram com com todo o seu espírito, né? Contra o Bolsonaro, que já deu o que tinha que dar, a sociedade brasileira já aguentou demais esse cara no nosso horizonte. Ele continua agora, está que nem barata tonta, querendo ir para o Chile, querendo fazer as coisas mais malucas assim para disfarçar, mas ele vai continuar produzindo besteira. Amanhã ele vai falar outra besteira. Agora ele vai estar falando outra besteira. A gente vai ficar publicando isso sem parar do Bolsonaro? Não sei. Então, fica aqui um beijo muito grande para vocês. Curtam esse momento de descanso, leiam artigos importantes e amanhã a gente se encontra aqui nessa live do Conte. Um beijo.